todos, a todas. Espero estejam me ouvindo bem aí do outro lado. Perfeito, eu vejo aí vários sinais de positivo, isso é bom. Então, alegria estar aqui com vocês, agradeço o convite. E vejo alguns rostos, alguns nomes já conhecidos, né? Então, isso dá mais segurança para a gente quando tem pessoas já familiares aí desses 188, é muita gente aí nessa conversa, por isso a responsabilidade se torna ainda mais forte. E eu, nesses dias em que estava me preparando para essa conversa, porque eu pensei assim, como o tempo é curto, fazer uma reflexão mais indicativa do que de aprofundamento, oferecendo elementos para que depois nós possamos continuar conversando e com indicações para que vocês possam buscar as fontes para dar continuidade a isso. E desse título tão grande, né, que me foi oferecido, Despertar para Sonhar, um grito pela vida e porquê de uma teologia, eclesiologia da comunhão, eu decidi começar pela segunda parte, começar pelo fim do título para chegar ao início e focar na questão da comunhão, porque me parece que essa palavra hoje é muito desafiadora, se nós olhamos para a realidade. Porque em toda a reflexão teológica, como a gente bem aprendeu aí a partir de Medellín, de Puebla, é bom seguir aqueles 3 passinhos, 4, né? Ver, julgar, agir nas suas várias configurações. Então, olhando a realidade em que vivemos, o que essa palavra comunhão nos faz constatar e nos provoca a pensar? E assim, de forma bem breve, eu elenquei 3 pontos dentro desse primeiro. São 3, 3 e 3, 9 pontos ao total. Se a gente olha o mundo em que vivemos hoje, é um mundo cada vez mais dividido. Eu diria que a pandemia, nós estamos sem máscara, mas todo mundo está com as orelhas meio puxadas de tanto usar máscara, né? A pandemia que estamos vivendo, ela veio escancarar e pior, veio acelerar as divisões que há no mundo. Divisões que são em todos os âmbitos, mas eu só trago alguns elementos que a gente dá um pequeno giro na internet e já os vê. Por exemplo, os países ricos, que representam 13% da população mundial, já reservaram para si mais de 50% das futuras vacinas contra a Covid. Enquanto que a maior parte da população mundial sequer tem máscara para usar e nunca, talvez, venha a ter vacina. Ou seja, a divisão econômica que tem consequências sanitárias nesse momento em que nós estamos vivendo, é apenas a ponta do iceberg de um mundo cada vez mais dividido em todos os âmbitos. Então, aquilo que era nos anos 50, 60, 70, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, hoje é a guerra comercial, a guerra industrial, tecnológica, cultural entre Estados Unidos e a China, que tem repercussões em todos os âmbitos da nossa vida. Cada um de nós, de uma forma ou de outra, sofre as consequências dessas enormes divisões que, ao invés de diminuir, elas vão aumentando e se acelerando. Um outro dado que não aparece, geralmente, ou agora desapareceu das mídias, né, é que hoje no mundo nós temos 80 milhões de pessoas vivendo forçosamente fora do seu território de origem. É aquilo que nós chamamos de refugiados. E a gente poderia ir buscando uma série de elementos da conjuntura atual que nos mostram essas divisões que vão se acentuando e ganham carne e rosto mais próximo de nós aqui no Brasil. Por exemplo, um dado brasileiro que reflete um dado mundial que também poderíamos buscar.
Durante os 6 primeiros meses da pandemia, ou seja, de março a agosto do ano passado, os 42 brasileiros mais ricos acumularam, ou seja, a fortuna desses 42 bilhões de brasileiros mais ricos aumentou em 32 bilhões de dólares. Não são dados meus, são dados da Oxfam, a ONG que tem a maior credibilidade internacional. No Brasil, um homem preto e pobre tem 4 vezes mais probabilidade de morrer de Covid do que um homem branco de classe média ou rico. A Covid não é igual para todo mundo. Ela mostra, ela escancara, ela traz à tona as divisões que existem na sociedade. Essa semana saíram os dados do desemprego do ano passado. 2020 fechou com mais da metade da mão de obra disponível desempregada no Brasil. Então, mais da metade dos trabalhadores e trabalhadoras que têm condições de trabalhar, hoje ou estão desempregados, ou deixaram de buscar emprego, ou estão vivendo de bico. E entre as mulheres, esse número é 3 vezes maior. E se nós pegamos negros, eles sofrem muito mais o desemprego do que os brancos nesse tempo de pandemia. É uma divisão estrutural que se acentua nesses momentos críticos. Ou seja, vivemos uma divisão, e essa divisão nos faz pensar nessa palavra que vocês provocam a refletir, a comunhão. E só alguns elementos que a pandemia traz à tona, mas a gente não pode esquecer que nós vivemos num país e num mundo de extrema polarização política. O fim do mandato do Trump nos Estados Unidos e a conjuntura política brasileira nos mostram essa divisão radical na sociedade, ou então os famosos atos de racismo que hoje vêm à tona, que são estruturais, mostram essa profunda divisão racial que a gente poderia declinar em tantos outros aspectos da nossa sociedade. Então, a divisão é um fato que salta aos olhos e que nos provoca a pensar. E a gente não pode olhar só para fora. Olhemos a nossa igreja. Vamos olhar a nossa igreja. Ou seja, a Igreja Católica, a nível mundial hoje, vive uma situação de quase cisma, em que há um grupo considerável de pessoas que contesta, por exemplo, o Concílio Vaticano II, que é o símbolo maior da unidade da igreja, o concílio. E pessoas dentro da igreja, inclusive, não precisa ir longe, né, cardeais, que contestam a própria autoridade do Papa. Ou seja, vivemos uma situação de profunda divisão na igreja. Isso se reflete, por exemplo, em toda essa polêmica em torno à campanha da fraternidade que nós vivemos nas últimas semanas. Ela é apenas um sintoma de algo que clama a que nós pensemos a comunhão. A comunhão como um princípio fundamental da nossa fé. Mas aí eu já estou indicando para o segundo passo. Então, apenas retomando o primeiro passo do ver. Vivemos num mundo dividido em muitos aspectos, vivemos num Brasil em que as divisões saltam aos olhos, elas estão escancaradas, e mesmo dentro da nossa igreja, para não falar das outras igrejas, das outras religiões, nós vivemos um momento de profunda tensão, e eu chamaria quase que de esgarçamento, sabe? Onde o tecido eclesial, o tecido social, o tecido humano está sendo repuxado e beira a ruptura. Por isso que a palavra comunhão hoje, mais do que nunca, talvez ela seja importante. Por que ela é importante? Segundo passo da minha reflexão indicativa. Primeiro, e fundamental, porque essa é a base de todos os outros, porque dizia Tomás de Aquino, né, que teologia é pensar Deus e pensar todas as coisas na medida em que elas a ele se referem a Deus. E a palavra que nós cristãos usamos para dizer Deus é a palavra Trindade.
Se nós vamos lá à origem dessa palavrinha, a palavra trindade significa nada mais, nada menos que comunhão. A comunhão do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A comunhão das três pessoas divinas. Não é um mais um mais um. Trindade não é uma soma de três diferentes. Trindade, a palavra que os santos padres lá no século V, VI inventaram para dizer ela, foi pericórdia. Ou seja, quando um está no outro, sem impedir que o outro seja ele mesmo. Resumindo, seria isso, né? É a mais perfeita comunhão, onde cada um é ele mesmo e, ao mesmo tempo, ele permite que os outros sejam aquilo que eles são. Eu tentaria traduzir essa comunhão trinitária com duas palavras que tem que andar sempre juntas, né? Não dá para separar. Unidade na diversidade. O Pai não é maior que o Filho e que o Espírito, e o Filho não é maior que o Pai e o Espírito não é maior que o Pai e o Filho. E nenhum existe sem o outro. É a linguagem, é o paradigma trinitário que nos convoca a pensar o mundo à luz desse jeito de ser de Deus que é comunhão. Por isso que essas divisões todas que nós vemos no mundo, na sociedade brasileira, na igreja, elas ferem, elas chocam, elas contradizem o jeito de ser de Deus. E nós não as podemos aceitar, porque elas ferem o modo de ser divino que é comunhão. E mais, né, quando você pensou o dogma trinitário, né, se dizia que nenhum dos três está acima do outro. Heresia é dizer que o Pai é maior que o Filho e o Espírito, que o Filho é maior que o Pai e o Espírito, ou que o Espírito é maior que o Pai e o Filho. Ou seja, eles são iguais na diferença. É a unidade na pluralidade, a unidade na diversidade. Esse modo de ser de Deus provoca a pensar, nos dois sentidos da palavra pensar. Nesses tempos, aprendi que a palavra pensar tem dois sentidos, né? Tem o sentido de refletir com a cabeça e tem o sentido de curar uma ferida. A palavra pensar também é usada para, quando a gente tem um ferimento, tem que pensar esse ferimento. Limpar, botar remédio, botar um curativo, para que ele sare. A Trindade nos provoca a pensar essas divisões, essas rachaduras, esses esgarçamentos que existem no mundo, na sociedade brasileira e na igreja. Então, primeira razão, o jeito de ser de Deus trinitário, que é comunhão. E se nós cremos nesse Deus, nós somos provocados a ser como Ele, a ser comunhão. Segundo elemento teológico que nos exige que pensemos a comunhão como fundamental em qualquer âmbito da nossa experiência de fé, é aquilo que o Papa Francisco, na Laudato Si, chamou de ecologia integral. Ecologia integral é bem mais que a ecologia biológica. O Papa Francisco toma esse conceito de ecologia e ele o amplia. E se vocês tomam lá no número 138 da Laudato Si, ele coloca ali aquela famosa expressão, né, que diz que nunca é demais insistir que tudo está interligado. Aí o pessoal pegou a frase e fez o hino do Sino para a Amazônia, né? Tudo está interligado nessa casa comum. Nada é separado do todo e nenhuma coisa da outra. Quando nós começamos a pensar o mundo a partir desse conceito de ecologia integral proposto pelo Papa Francisco, nós nos damos conta que o fragmentário, o isolado, ele não pode conviver com a compreensão cristã do mundo. A ecologia nos trouxe esse conceito, mas o Papa Francisco, lá na Laudato Si, a partir do número 138 até o 162, depois vocês podem ler isso com calma, do 138 até o 162,
ele aplica esse conceito da ecologia a vários níveis. Ou seja, tudo está interligado, não só entre os animais, as árvores, os rios, as florestas, as montanhas, isso, nesse campo também, mas ele diz, olha, a ecologia ambiental, a ecologia econômica, a ecologia social. Depois ele diz, olha, a ecologia cultural, a ecologia da vida cotidiana. Ou seja, nós temos que nos acostumar a pensar que tudo aquilo que fazemos, vivemos, dizemos, somos, tem consequências, não apenas para mim ou para quem está ao meu lado. Tem consequências para todas as criaturas, tanto as humanas, como as animais, as vegetais e até as minerais. Ou seja, brincando aqui conosco, né? Quem tem a câmera ligada aqui agora nessa nossa live, está gastando 90% a mais de energia elétrica do que quem tem a câmera desligada. Como é que essa energia elétrica é produzida? Água, energia solar, petróleo, vento, floresta queimada, ou seja, lenha queimada. Como é que essa energia é produzida? As opções que eu faço, o comer, o vestir, o andar, o ir trabalhar, tudo está interligado na dimensão econômica, na dimensão ambiental, na dimensão social, na dimensão cultural, na dimensão cotidiana, a partir de dois princípios fundamentais que o Papa coloca ali nesse trecho da Laudato Si. O bem comum, esse princípio fundamental da doutrina social da Igreja. O bem comum não é o meu bem. Porque eu gosto, porque eu quero, porque eu desejo, porque eu sonho. O comum. E o comum não restrito apenas ao humano. E essa é a grande sacada, a genialidade da Laudato Si. Que ela não se restringe ao humano. Ela pensa o todo da criação, a casa comum, a ecologia, e a palavra prima irmã da ecologia, que é economia, que é ecumenismo, que é católico. São todas palavras que querem dizer a mesma coisa. Se a gente vai à raiz dessas palavras. Ou seja, nós temos um pensamento e uma prática holística, capaz de ver o todo e cada parte na sua relação com o todo. Por isso que a gente não pode dividir, a gente não pode separar, a gente não pode esgarçar, a gente não pode fragmentar. Nós temos que pensar a comunhão. Porque, primeiro, Deus é comunhão, porque o mundo é comunhão. E quando eu falo mundo, não é no sentido abstrato. Todas as criaturas, todos os seres, todas as pessoas que fazem parte desse mundo, elas são criadas e chamadas à comunhão. Terceiro elemento desse julgar que nos provoca a pensar a comunhão é a dimensão eclesial. Partindo, primeiro, dimensão teológica em sentido estrito, do Deus que é comunhão. Segundo, a dimensão cósmica criacional, de uma teologia da criação, né? Que uma criação que é comunhão desde a sua origem, na sua existência, no seu destino. E terceiro, eu tomo a dimensão eclesial. Podia ter tomado outros, mas eu preferi aqui a comunhão eclesial porque ela nos conduz ao terceiro passo, que talvez seja o grande desafio para nós. Por quê? Se a igreja é corpo de Cristo, é assim que nós a definimos, né? Se a igreja é templo do Espírito Santo, é assim que nós a definimos, né? Seguindo São Paulo, né? Que chama a igreja corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Se a igreja é sacramento e sinal da salvação, como a definiu o Vaticano II. Se a igreja é instrumento do reino de Deus, como a definiu a Lumen Gentium. Ela é imagem e semelhança de Deus. Leiamos de novo, a hora que vocês tiverem tempo, leiam de novo os 11 primeiros números da Lumen Gentium. A igreja que nasce da Trindade, a igreja que nasce do Pai, a igreja que nasce do Filho, a igreja que nasce do Espírito Santo. É genial, nós temos que voltar a Lumen Gentium 2:11
e redescobrir e revalorizar essa dimensão trinitária da igreja, essa dimensão de comunhão da igreja que nasce e se espelha e caminha para a Trindade. A dinâmica da Lumen Gentium é fantástica. A igreja que nasce da Trindade e caminha para a Trindade, nação do Pai, nação do Filho e nação do Espírito Santo, que é a comunhão de um para com os outros. Isso é importante porque na tradição católica romana nós temos duas formas de pensar a comunhão. E hoje em dia elas estão muito presentes e são disputadas no dia a dia da reflexão teológica, principalmente da reflexão teológica midiática. Nós temos essa compreensão de comunhão que é a do Vaticano II. Uma comunhão sinodal, como depois vai ser tematizada a partir do Sínodo para a Amazônia. Uma comunhão que é pôr-se juntos a caminho em direção ao reino de Deus, através das instâncias organicamente articuladas do povo de Deus, a partir do princípio da subsidiariedade. Disse um monte de coisa, né? Como é que eu resumiria? Essa é uma tentativa de resumir a compreensão de comunhão da Igreja Sinodal do Vaticano II, de comunhão do Vaticano II. Estar em comunhão é pôr-se juntos a caminho em direção ao reino de Deus, através das instâncias organicamente articuladas do povo de Deus, no princípio da subsidiariedade. Depois eu vou voltar a isso. Mas por que é importante, e eu chamo a atenção para isso, que é a compreensão que o Sínodo para a Amazônia retoma, e eu vou falar na terceira parte. Porque hoje está renascendo aí em muitos meios católicos a compreensão de comunhão do Vaticano I. O Vaticano I também pensava a comunhão, mas era uma comunhão vertical, uma comunhão para cima e para baixo, uma comunhão que não olhava para os lados e nem olhava para fora. Era a comunhão de uma igreja fechada dentro de si mesma e em briga com o mundo inteiro. Uma comunhão de poucos, uma comunhão fechada, uma comunhão, eu diria, de seita. O que é uma seita? É aquele que se separa dos outros. E uma comunhão vertical, piramidal. A pessoa, o católico ou leigo, estava em comunhão se ele obedecia ao pároco, que estava em comunhão se ele obedecia ao bispo, que estava em comunhão se ele obedecia ao papa. A comunhão vertical para cima e a comunhão vertical para baixo. Ele estava em comunhão, para quem estava embaixo, era obedecer tudo que vinha de cima. Por isso que, de vez em quando, aparece gente aí na internet falando de comunhão e nunca cita o Vaticano II. Sempre cita o Vaticano I. Sem dizer que é o primeiro, né? Fala assim, como dizia o concílio. Mas ele não disse que era o concílio Vaticano I. Tem que estar muito atento a isso, né? E pior, hoje existe também uma coisa, eu criei essa expressão, né? Depois vocês me corrijam, né? Aquilo que eu chamo a selfie-comunhão. Eu estou em comunhão comigo mesmo. E não importa o que os outros católicos dizem. O que a igreja pensa. O Papa fala isso, consigo dizer, mas eu penso diferente. E o meu pensamento, ele é mais importante, vale mais do que o pensamento de toda a igreja. Tem católico que é católico consigo mesmo, e não com os outros. Aquilo, a selfie-comunhão. Eu estou em comunhão comigo mesmo, e o que é pior ainda, outra forma muito complicada, é aquilo que eu chamo a comunhão seletiva. O Papa Francisco chama muito a atenção a isso lá na Gaudete Exsultate, né? As atitudes seletivas no que respeita à fé e à igreja. Eu estou em comunhão com aqueles que pensam igual a eu. E os que pensam diferentes são hereges. É a comunhão da bolha. As redes sociais criaram a possibilidade disso, né? Eu crio minha bolha e lá dentro eu estou em comunhão. E aqueles que pensam diferentes, aqueles que são diferentes. Esses são hereges. Então, gente, a igreja, a comunhão pensada na eclesiologia do Vaticano II, ela necessita
resgatar aquela compreensão de que, a exemplo da Trindade, onde nenhum dos três é maior que os outros, na igreja, nenhum de seus membros e nenhum dos seus grupos dentro da igreja é maior, melhor e pode viver sem os outros. E também, nenhum dos membros da igreja e nenhum dos grupos é menor, pior e pode e não pode viver com os outros. Nós temos que resgatar para a igreja a dimensão de catolicidade. Nós somos católicos. E ser católico, kataoikos, lá do grego, é fazer da igreja uma casa onde caibam todos e todas. Onde todos possam se abrigar embaixo desse teto comum. Por isso que a igreja é a casa comum de todos. Onde a porta tem que estar sempre aberta. E a janela também aberta. Para entrar e ninguém pode ser jogado para fora. Ou seja, vamos resgatar essa dimensão de universalidade, de catolicidade da igreja. Então, com isso, eu coloco 3 elementos para o segundo passo. Primeiro, do ver, a realidade que nos conclama a pensar a comunhão. Segundo, 3 elementos estruturantes da nossa fé que nos ajudam a pensar a comunhão, que é o Deus Trindade, a criação feita à imagem e semelhança de Deus, onde tudo e todos têm a ver com todos e com tudo. E terceiro, a catolicidade da igreja, uma casa comum onde cabem todos, onde todos têm lugar na diversidade de seus dons, dos ministérios, dos serviços, das diferentes culturas, jeitos de ser, idades, gênero, sexo e tudo. Uma igreja verdadeiramente católica, que acolha e abra espaço para todos. Terceiro passo, como o agir. E aí vamos caminhando para o início da provocação que vocês me fizeram para pensar, né? O sonhar e com a vida, né? Por isso comecei de trás para frente. Agir, como viver a comunhão, o que fazer para que a igreja seja uma igreja de comunhão num mundo dividido, para que os gritos sejam ouvidos e a vida seja promovida. Aqui também eu elenquei 3 passos subdivididos. Primeiro passo, eu tomei muito aqui nessa terceira parte da Laudato, da Evangelii Gaudium, do documento final do Sínodo e da querida Amazônia do Papa Francisco. O primeiro elemento que me parece é aquilo que é a sinodalidade. Eu mandei para vocês 2 textos, né, sobre a sinodalidade, um pequenininho, muito bom, e outro grandão, né, mas genial. Eu disse, eu não posso não mandar esse texto, né, porque depois vocês podem ir lendo com calma, com tranquilidade, porque a sinodalidade é o jeito de ser proposto pelo Vaticano II. E no documento final do Sínodo para a Amazônia, no número 87, o Sínodo propôs uma igreja toda ela sinodal. A sinodalidade missionária, ela indica, diz o documento, o caminho que os membros do povo de Deus percorrem juntos. Sinodalidade, ela dá a ideia dinâmica, não é uma coisa parada, não é uma coisa que já aconteceu ou que já está pronta, é aquilo que se faz caminhando. Porque no caminho nós vamos encontrando realidades, situações, grupos humanos, pessoas diferentes, e nós temos que reaprender, porque a relação, como nos diz a física quântica e nos diz a nossa espiritualidade, ela nunca é fixa. O encontrar-se, ele nos muda. E ele muda também a pessoa com quem nós nos encontramos. Por isso, a sinodalidade é um percorrer junto. E aí diz,
povo de Deus, eu estou lendo, né? Povo de Deus, e esse conceito a gente tem que tê-lo sempre presente, na igualdade e na dignidade comum diante da diversidade de ministérios, carismas e serviços. Ela indica um modo específico de viver e agir da Igreja Povo de Deus, que manifesta e realiza de maneira concreta seu ser comunhão no caminhar juntos, no reunir-se em assembleias e na participação ativa de todos os seus membros em sua ação evangelizadora. É necessário fortalecer uma cultura de diálogo, de escuta recíproca, de discernimento espiritual, de consenso e comunhão. Olha, essas palavras mereceriam, cada uma delas, tomem depois o número 88 do documento final do Sínodo. Porque cada uma dessas palavras, ela é toda uma proposta de uma igreja sinodal. Cultura de diálogo, de escuta recíproca, de discernimento espiritual, de consenso e comunhão. Um grande desafio para uma igreja, toda ela sinodal, a fim de que, para encontrar espaços e caminhos de decisão conjunta e responder aos desafios que se apresentam. E ali no fim desse parágrafo, ele chama a atenção para uma coisa muito forte que é permanente nas falas do Papa Francisco. Urge caminhar, propor e assumir as responsabilidades para superar o clericalismo e as imposições arbitrárias. Clericalismo não é um problema só dos padres, é de todos nós. A palavra clero tem vários sentidos. Na sua origem medieval, significava aqueles que se achavam mais que os outros. Cleric, em inglês até hoje, né, é o funcionário público. Né? Você sabe o que o funcionário público pensa, né? Muitos deles, infelizmente. Eu estou acima do comum dos cidadãos. O pessoal do judiciário tem muito isso, e os parlamentares, como nós vimos esses dias. Né? Ou seja, nós temos que nos habituar a noção de povo de Deus, em que pelo batismo todos temos a mesma dignidade. Mas, e aí, isso já indica o segundo passo desse primeiro do agir. Não basta ter a mentalidade, um jeito de ser pessoal, aberto e disposto para a sinodalidade. É preciso criar estruturas sinodais. O documento de Aparecida, todos vocês leram, né? Mais de 30 vezes usa a palavra estruturas. Estruturas pastorais, estruturas pastorais, estruturas eclesiais. Ou seja, o que é uma estrutura? É aquilo que é permanente. Estrutura é o que permanece nas diferentes mudanças. E no número 91 do documento final do Sínodo para a Amazônia, diz que a sinodalidade, ela marca um estilo de viver a comunhão e a participação nas igrejas locais, que se caracteriza pelo respeito à dignidade e igualdade de todos os batizados e batizadas. Aí vem os carismas, ministérios, mas mais, diz seguinte, é um jeito de refletir sobre a forma de estruturar as igrejas locais em cada região e país, e de avançar em uma conversão sinodal que aponta os caminhos comuns na evangelização. Ou seja, como nós organizamos nossas comunidades. De um jeito monárquico. Aqui quem decide sou eu, quem manda sou eu. Ou de um jeito participativo. De um jeito comunional. Em que todos têm a palavra, em que todos têm a decisão e que todos têm a ação. Então, uma igreja toda ela sinodal, com estruturas sinodais, e ali vem o grande desafio do documento final. Toda a renovação das estruturas passa necessariamente pela renovação dos ministérios na igreja. Sem renovação dos ministérios,
não há renovação de estruturas e não há sinodalidade. E esse é um desafio duro, tão difícil que nem o Sino da Amazônia conseguiu avançar. O que travou o Sino da Amazônia? A ordenação de mulheres, o diaconato para as mulheres e a ordenação de homens casados e os novos ministérios. Todos lembram as discussões e o que aconteceu até mesmo lá em Roma, né? Quando se tocaram esses temas no sínodo. Porque são a parte, a ponta, onde de fato vai acontecer a mudança de uma igreja monárquica para uma igreja sinodal. É o grande desafio que ficou em aberto. A questão do diaconato permanente, a ordenação de homens casados, a ordenação de mulheres e o sínodo. E aí vocês que trabalham na animação vocacional e na formação têm um papel muito importante, que é aquilo que é o documento final do Sínodo para a Amazônia chama a formação inculturada, que tem que começar lá desde o chamado vocacional até a formação. E aí o documento ele tem um pequeno lapso, né? Quando fala da formação dos leigos, formação para religiosos e religiosas, formação para diáconos, formação para presbíteros, e nunca fala da formação dos bispos. É uma piada, é uma provocação, né? Ou seja, na igreja, ninguém é santo e perfeito. Todos nós precisamos de estar permanentemente nos provocando a renovar o nosso coração e a nossa cabeça. Até o último dia das nossas vidas, né? Para que nós possamos responder aos novos desafios que vão surgindo. Então, 3 elementos, só para retomar, para não perder o fio da meada, né? No agir, a grande provocação para uma igreja de comunhão, para que a comunhão se torne realidade na igreja, e isso seja uma provocação para a sociedade, é que todos entremos na dinâmica sinodal. Segundo, que renovemos as estruturas de nossa ação evangelizadora, como tanto nos provocou o documento de Aparecida e a Evangelii Gaudium, e renovemos os ministérios. Aqui no Brasil e na América Latina, nos últimos anos pós-conciliares, damos passos fantásticos nisso. E certamente podemos dar muito mais passos para adiante, né? Mas, para que isso seja possível, nós devemos colocar um outro elemento, porque a comunhão não deve ser apenas dentro da igreja. Lá na Idade Média, quando você pensou a teologia trinitária, né, Santo Tomás de Aquino se perguntou assim, por que o Filho tinha que se encarnar? Eles estavam felizes, os 3 lá dentro da Trindade, né? Será que o Filho precisava vir para o mundo, né? E sofrer tudo que sofreu? Aí Santo Tomás de Aquino disse, olha, eu não consigo responder essa pergunta. Porque se a gente olha Deus como comunhão, Deus era perfeito em si mesmo. Então, não sei porquê, mas eu acho que era conveniente que isso acontecesse, respondeu Tomás de Aquino lá na Suma Teológica, né? São Boaventura, que era um pouquinho mais esperto de Tomás de Aquino, porque era franciscano, né? São Boaventura era franciscano, e ele refletia de outro jeito. São Boaventura disse, olha, Deus é amor. E quem ama, ele não pode se amar a si mesmo. Ele precisa do outro para ser amor. Não é verdade. Quem ama, ele não fica fechado em si mesmo. O amor é sempre extravasante. Ele se abre para o outro. Então, Boaventura disse, olha, Deus criou o mundo, criou a humanidade e se fez humano para poder extravasar o seu amor. Porque Deus é amor. E quem ama vai atrás do outro.
Nós também, se vivemos a comunhão trinitária, o amor trinitário, vamos, como igreja, querer que essa comunhão extravase, não fique fechada dentro da igreja. E ali tem um outro elemento que o documento da Aparecida já trazia, e o Papa Francisco potencializou isso. Aí, o documento da Aparecida falava em igreja toda ela de discípulos missionários, lembra? Uma igreja toda discipular e missionária. O Papa Francisco, ele tomou essa ideia e cunhou a expressão igreja em saída. Igreja em saída. Igreja em direção ao outro. E aí a gente tem que desfazer uma confusão que muita gente faz por aí. Tem gente que acha que a igreja em saída é sair para fora das portas da igreja para trazer gente para dentro da igreja. A igreja em saída não é isso. É ir para fora para trazer gente para dentro. Igreja em saída, ao menos como o Papa Francisco entende, leiam lá o Evangelho de Gáudio, a igreja em saída é sair do espaço de segurança eclesial, da zona de conforto, como se diz, em direção ao outro, não para trazê-lo para dentro, mas para socorrê-lo lá onde ele está, lá onde ele vive, tal como ele é. E aí nós nos perguntamos, quem é o outro da igreja que nos provoca a sair? Para que essa comunhão que nós vemos dentro da igreja se estenda a toda a humanidade, a toda a criação. Quem é o outro? E aí o sino para a Amazônia, outra vez, né, nos faz pensar. Ali, eu tomo três elementos que todo o sino para a Amazônia, no seu conjunto, desde a preparação até o documento final e depois a querida Amazônia, coloca três grandes outros que nos provocam a sair e construir comunhão fora da igreja. Primeiro, a criação. A criação. E aí a gente não deve usar a palavra natureza. Para nós, a natureza tem a ideia de coisa. Não, não é natureza, é criação, são obras de Deus, são vidas dadas por Deus. A criação, ali ele toca diretamente, né, o bioma amazônico e os diversos biomas nos quais nos toca viver. E o conceito bioma é importante, porque é o conjunto das vidas que estão ali. Bom, vocês leram, né, acompanham. Quando a gente fala em Amazônia, não é só as plantas, os rios, os animais. É todas as pessoas na diversidade que há dentro da Amazônia e que cada um de nós, no lugar onde vive, é chamado a pensar nessa diversidade. Quando o pessoal lá do norte pensa no Rio Grande do Sul, só pensa no gaúcho, né? Só que aqui no Rio Grande do Sul há muito mais do que aquele gaúcho estereotipado. Nós temos aqui diversidades humanas, diversidades culturais, diversidades de biomas, de vidas, de ambientes, e assim em cada região, em cada lugar. Ou seja, a criação como um todo, o capítulo 3 da querida Amazônia é fantástico nesse sentido. Capítulo 3 da querida Amazônia. Então, primeira coisa, a criação. Segundo, as culturas. O documento de Santo Domingo, tão esquecido, né? E há razões para isso, a gente tem que dizer, né? O documento de Santo Domingo foi quem colocou na reflexão teológica a temática das culturas. Porque nós somos ainda muito romanos. A nossa igreja é muito romana, a nossa vida religiosa é extremamente romana. E a cultura romana na igreja é muito recente. Ela só tem 500 anos. Antes de ser romana, a igreja foi palestina, foi grega, foi árabe, foi copta, foi germânica, foi eslava, foi russa, foi gálica, foi saxônica, foi visigoda, foi
Ou seja, vamos para adiante. Houve muitas formas de ser católico nas mais diferentes culturas. Ou seja, o outro da igreja é a criação, são as diferentes culturas. Por isso, na querida Amazônia, no capítulo 2, o Papa fala de um sonho cultural. Um sonho cultural. O sonho da diversidade cultural, que é um desafio e a oportunidade de renovação da igreja para que haja vida, para que esse sonho se realize. E o terceiro outro da igreja, que é tematizado pelo Papa na querida Amazônia, no capítulo 1, aquilo que ele chama um sonho social. O nosso outro, cujo grito nos provoca, tem rostos, tem nomes. E lá, no capítulo 1 da querida Amazônia, são citados vários, né? Os povos indígenas, os afrodescendentes, os ribeirinhos, os migrantes, as juventudes, as mulheres, os empobrecidos, etc, etc, etc. São os outros da sociedade que nos provocam a pensar. E isso retoma uma longa tradição que vem desde Puebla, passa por Santo Domingo, vem até Aparecida, os rostos que clamam, gritam e nos pedem vida. Então, segundo passo, o primeiro, né, dessa terceira parte, o que fazer? Primeiro, renovar a igreja. Segundo, sair. Uma igreja em saída para o encontro do outro. Outro que é a criação, as culturas e os empobrecidos da sociedade. E ali, o terceiro e último passo, que é a conclusão para retomar o início da provocação que vocês me fizeram, é que quando nós saímos ao encontro do outro, a gente não só cria a possibilidade que o outro tenha vida, mas renova a própria vida. Porque o encontro com o outro nos muda. Aqui valeria a pena nós fazermos uma reflexão a partir dos encontros de Jesus com as pessoas e das pessoas com Jesus. Se a gente olhar os evangelhos, todos os encontros que aí são relatados, eles são renovadores. Eles trazem vida nova, fazem as pessoas mudar. Ficar fechado em si mesmo, o mundo da estufa, o mundo da proteção, ele leva à morte. Ele não renova, ele não dá vida nova. Proteção demais desprotege, diz a música, né? E faz morrer. Nós temos que aceitar o desafio do encontro com o outro. E aí a Evangelii Gaudium, ela é fantástica. Se vocês tomam a Evangelii Gaudium, nos números 87, 88, 89, ela diz, olha, nós estamos vivendo num tempo, numa cultura do isolamento, do fechamento, do cada um dentro do seu próprio mundo, da sua própria bolha. E isso leva à morte. O número 88 é fantástico, né? O ideal cristão convidará sempre a superar a suspeita, a desconfiança permanente, o medo de sermos invadidos, as atitudes defensivas que nos impõe o mundo atual. Entretanto, o Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro, com sua presença física que interpela, com o seu sofrimento e suas reivindicações, com a sua alegria contagiosa, permanecendo lado a lado com ele. Na medida em que nós saímos ao encontro do outro, nós nos renovamos. A igreja, e aqui a vida religiosa, né, que vocês têm a missão de fazer renascer sempre, ela só vai se renovar no momento em que ela tiver coragem de partir em direção ao diferente, não para fazê-lo igual a nós,
mas para deixar-se provocar para que ele nos mude, para que o diferente nos transforme. E ali, o documento final do sínodo, ele coloca ali, né, esse sonho de uma igreja renovada, uma igreja samaritana, misericordiosa, solidária, uma igreja em diálogo ecumênico, interreligioso e cultural, uma igreja com rosto indígena, camponês e afrodescendente, uma igreja com rosto migrante, uma igreja com rosto jovem, uma igreja que percorre novos caminhos na pastoral urbana. O bonito, quando a gente olha um painel que nem esse, aqui da nossa conversa, quando a gente vê o encontro, principalmente das novas gerações da vida religiosa, é que cada vez mais a vida religiosa tem rostos diferentes, tem rostos plurais. E isso incomoda, isso desacomoda, isso instabiliza, mas isso é bom, porque é o rosto do outro que nos provoca a sermos diferentes. Não ter medo de se encontrar com o outro. Estou vendo que faltam só 2 minutos para o fim da minha fala, né? Então, quase que eu consegui ser pontual. Vou pedir 2 minutinhos a mais, porque eu queria fechar essa minha fala chamando a atenção, depois vocês podem ler com calma, né? Mas eu não podia deixar de fazer referência aqui, porque é fantástico, é fenomenal. Lá no número 10 da Laudato Si, o Papa Francisco toma Francisco de Assis como modelo para o seu pontificado e inspiração para a Laudato Si. E ele diz o seguinte: não quero prosseguir essa encíclica sem invocar um modelo belo e motivador. Tomei o seu nome por guia e inspiração no momento da minha eleição para bispo de Roma. Acho que Francisco é exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia. Aí ele começa a elencar com quem Francisco de Assis vivia em harmonia. Primeiro, com Deus. Segundo, com os outros. Terceiro, com a natureza. Quarto, consigo mesmo. Repito, harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. E continua o Papa Francisco: nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o compromisso na sociedade e a paz interior. Ou seja, a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o compromisso na sociedade e a paz interior. Aqui eu acho que tem um resumo dos caminhos para a comunhão. Aqui não dá tempo agora, né? Mas se vocês tomam a Gaudete Exultate, é fantástico. O Papa diz: olha, a pessoa que não está em paz interior, não está bem consigo mesma, ela não consegue estar bem nem com os outros, nem com a criação e nem com Deus. E a gente poderia dizer: a pessoa que não está de bem com os outros, não está de bem nem consigo mesmo, nem com a criação e nem com Deus. E a pessoa que não está bem com a criação, não está bem com as outras pessoas, nem consigo mesma e nem com Deus. E quem não está bem com Deus, a mesma coisa, né? Ou seja, os 4 eixos que são estruturantes de uma espiritualidade de comunhão. E com isso eu queria fechar essa minha fala, né? A comunhão na sociedade, a comunhão na igreja, a comunhão na ação pastoral,
ela só se sustenta quando ela é baseada, fundamentada numa espiritualidade da comunhão. Espiritualidade que não é só olhar para dentro de si mesmo. Isso é uma compreensão equivocada da espiritualidade. Espiritualidade é estar de bem consigo, com os outros, com os pobres, com a criação e com Deus. E com isso eu encerro a minha fala. Então, obrigado pelo convite. Espero ter contribuído, como eu dizia no início, mais do que aprofundar, porque o tempo é curto e essa modalidade virtual, ela permite isso, né? Eu quis colocar alguns elementos indicativos de por onde nós podemos avançar nessa reflexão. E estimo que sigam bem nesses encontros desse serviço intercongregacional tão fundamental para a nossa vida religiosa. Beijo para cada um, para cada uma. Até logo. Sucesso aí para vocês.